Ah, tem? Então vamos mostrar. Vamos. Quer mostrar? Pode Pode pôr aí. Quer levantar lá, doutor? Fica à vontade. Esse dado eu gosto muito, porque quando a gente fala em estatística, assusta as pessoas e elas entendem a importância do tema. E aqui a incidência de mortalidade por acidente automobilístico. Então são números altíssimos que a gente vê no Brasil, e no mundo todo isso acontece, mas no Brasil, pela questão da orientação, ocorre com mais frequência. Então a gente vê 44 mil pessoas jovens que estão morrendo, isso com morte. Se a gente for ver a morbidade, então muitas vezes a pessoa tem uma lesão cerebral e que leva um dano. Então esse é um aspecto muito importante. A próxima ilustração mostra um pouquinho pra gente isso que foi a sua primeira pergunta, né? Então a gente tem a caixa craniana, dentro dela a gente tem o cérebro e circulando isso aqui o líquido cefalorraquidiano. Então se você tiver uma força... O quê? O líquor. Pronto, É um líquido que envolve, né? Como é que chama? Como é que é o nome dele? Líquor cefalorraquidiano, aquele que na hora da meningite se testa tirando ele. Então qualquer movimentação, qualquer força de impacto que gera uma movimentação pode gerar um dano também, mesmo sem perfurar o crânio. Se a gente perde esse líquor? Ele é produzido todo dia. A gente tem 150 ml e isso é trocado 3 dias. Você pode ter uma lesão que leva a uma fístula licórica, que o líquido vai vazando e o médico tem que fazer um procedimento cirúrgico para resolver isso. Tá, vai para cirurgia. Próxima ilustração. Vamos ver. Vai trazer um pouquinho. Esse é o aspecto bem importante que você começou a perguntar, né? Por que o idoso? O que é que acontece? Então, a gente tem o osso, a gente tem o cérebro, a gente tem o líquido. Com o envelhecimento, o cérebro da gente atrofia. Ah, vai me dizer que até o cérebro diminui? O cérebro diminui. Todo o corpo, não é possível, a musculatura. Doutor, até o cérebro. Acontece, é o ciclo da vida, né? Então, as células nascem, elas crescem. Deveria ser como naquele filme, né? Você vai rejuvenescendo, até virar um bebê. Até o cérebro diminui? O cérebro, ele costuma ter uma atrofia. Então, alguns tipos de hematomas, o que é hematoma? É o coágulo. Então, se alguém tem uma pancada que fraturou osso, ele tem esse hematoma que a gente chama epidural, dura por causa da meninge, então ele fica aqui fora. A gente tem o subdural, que é comum desse do idoso, porque o cérebro está atrofiado e se acumula. E tem um que fica dentro do cérebro. Mas agora eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Onde seria? Dentro dessa caixa aí, é a minha dúvida. Se o cérebro diminui de tamanho com a idade, a caixa craniana não pode diminuir, se ela é dura. Perfeito. Aí ele fica mais sujeito a problemas, porque vai ficar aquela caixona e um cérebro menor. Perfeito. Ai, você descreveu quase igual um livro de medicina. É essa a lógica mesmo, é perfeito. Ai, meu Deus, é pior do que eu justamente isso. Você tem um pouquinho de atrofia, tem esse espaço, então essas veiazinhas que estão ligando, elas podem se romper e dar um hematoma subdural. Então, um paciente idoso com essa atrofia, uma pancada que a gente diz mínima, pode dar esse pequeno sangramento que forma o coágulo. E aí? E aí você tem que passar por um procedimento cirúrgico para drenar esse coágulo. É um traumatismo. É um traumatismo. Ele teve um traumatismo e mais tardiamente pode formar esse coágulo. Tem outra ilustração. Tá. Notícia boa? Colocarem, que é justamente isso, essa orientação. A movimentação. Mas não deve ser, olha, já tá uma caveira. Então, essa movimentação, o osso, qualquer força externa pode gerar essa movimentação, comprimindo o cérebro contra o osso, podendo dar algum tipo de sangramento. Então, essa